Saudações aí à bancada que nos avalia, ao nosso orientador, Pablo Amorim, e a todos vocês que nos assistem nesse momento. Nós aqui vamos estar apresentando o nosso trabalho de conclusão de curso, cilindros hidráulicos para tensionamento de correias transportadoras. E sou o Alexander Bragança e o outro orientando, o Gabriel Loyola. Aqui em nosso sumário nós vemos como é que será dividida a nossa apresentação, sendo ela introdução, objetivo, metodologia, desenvolvimento de resultados e conclusão. Saudações, pessoal. Gabriel aqui falando. Vamos começar a nossa apresentação falando da importância do transportador de correias. O primeiro ponto de destaque aí é que o transportador ele tem uma utilização muito versátil para ambientes internos, externos, longas distâncias, pequenas distâncias, materiais pesados, leves. A gente observa isso no nosso dia a dia, na indústria, no comércio. E ele tem uma grande viabilidade econômica também no longo prazo, se a gente comparar com outros modais de transporte. Ele tem um custo de instalação mais alto, mas no longo prazo ele acaba sendo superior a outros modais como caminhões, vias férreas e etc. Uma das vantagens para que traz essa viabilidade econômica melhor é que o transportador de correio ele pode operar ininterruptamente. Vai ter paradas de manutenção, obviamente, mas ele consegue operar ali 24 horas, o tempo que for necessário. E uso consolidado no mercado, na indústria também, há muitos anos, mostra a preferência por esse tipo de transporte de materiais. E pelo uso consolidado, a gente tem também estudos mais concretos, testes já feitos há bastante tempo, um conhecimento já bem difundido em relação a esse equipamento. Nessa imagem maior abaixo é um transportador aqui na Vale, em cima um transportador num ambiente interno, só para fazer uma comparação. Bom, vamos falar um pouquinho da importância do esticamento da correia transportadora. O esticamento, quando a gente estuda a correia, é um ponto que a gente nota bastante atenção, bastante preocupação com essa parte. Ela evita o desalinhamento da correia, que traz características indesejadas para o funcionamento da correia. Então, ela evita esse desalinhamento, auxilia na tração, dando um apoio no sistema motriz, que vai operar de forma mais concisa, corrige variações do comprimento da correia, variações essas que ocorrem ao longo do dia devido ao calor, variação de peso transportado, até mesmo com o uso prolongado da correia que acaba mudando ali um pouquinho do seu comprimento. O esticamento adequado ele vai evitar também vibrações indesejadas no equipamento. E evitando essas vibrações, você acaba evitando também falhas prematuras, além do desperdício de materiais que ali durante a vibração vão acabar caindo pela lateral da correia. E, consequentemente, você evita acidentes, porque você imagina, dependendo do material que você está transportando, não é interessante que aquilo caia da correia, né? Isso com certeza pode provocar ali algum tipo de acidente. Nas imagens aí a gente tem na imagem superior um sistema de esticamento por parafuso manual e na imagem abaixo é um sistema por contrapeso inclinado. Bom, vamos falar do sistema de esticamento por contrapeso. Aqui no nosso trabalho a gente vai se ater somente a esse modelo por contrapeso, por ser o modelo mais visto na utilização das correias transportadoras. Aqui nessa imagem a gente consegue ver um pouquinho como ele funciona, não vou explicar em detalhes por questão de tempo, mas a gente tem ali um cabo de aço que tensiona o tambor de esticamento embaixo na correia. Esse cabo de aço sobe, passa por roldanas, vai preso no contrapeso, que é essa massa cinza ali dentro da estrutura metálica, e esse contrapeso suspenso, aproveitando da força da gravidade, vai tensionar a correia. Bastante destacado nessa imagem também o tamanho da estrutura que você precisa para comportar esse sistema. Bom, vamos falar um pouquinho das vantagens e desvantagens desse modelo de esticamento por contrapeso. Começando pelas vantagens, o sistema mais utilizado nas correias. É o que você mais vê, mais comum. Esse uso difundido traz vantagens, que é você tem mais profissional capacitado para mexer com esse modelo, você tem mais material disponível,
Ele é um projeto também mais simples, é uma grande vantagem. Você dispensa o uso de matemática avançada para fazer os cálculos. Ele já está em uso há muito tempo, então, por ter maior tempo de uso, você também tem testes já feitos com mais estudos mais concretos. Então, traz certa confiança na aplicação desse sistema. Esse tempo de uso maior também acabou fazendo com que a gente tenha hoje disponível materiais de consulta e treinamento de fácil acesso. Só você procurar que você encontra muito material sobre esse modelo. Inclusive, os materiais trazem fórmulas e valores já tabelados que adianta bastante projetos desse tipo de sistema. Você tem ali algumas entradas de variáveis e ele já te dá o peso do contrapeso praticamente sem esforço nenhum. E ele, embora não seja recomendado, ele também não exige o uso de tecnologia avançada. Você não precisa de sensoriamento, nada disso. Tendo ali o peso fazendo o esticamento calculado de forma adequada, obviamente, ele vai funcionar. Bom, falando um pouquinho das desvantagens, a mais visível, né, notável, não tem como não observar isso daí, é que a gente tem ali um de grande massa, né, uma massa de grande magnitude, que fica em suspensão permanente, porque como ela depende da gravidade para atuar, ela tem que estar suspensa. Então você acaba utilizando um espaço físico muito grande pelo tamanho desse contrapeso, tanto em massa quanto volume, e não só do contrapeso, mas como da estrutura e o espaço no entorno da estrutura também, que você precisa cercar por questões de segurança. Então você acaba inutilizando uma região ali também que você não pode transitar, não pode fazer mais nada por ali por questões de segurança não só do trânsito ao redor, mas sempre que você tiver alguma manutenção, durante a instalação mesmo desse contrapeso, você vai estar lidando com um sistema que ele precisa ter uma segurança reforçada. E ainda em relação à manutenabilidade desse sistema, quando você vai operar ali um serviço qualquer, você vai precisar de guindaste ou uma talha, profissional especializado para trabalho em altura. Então, ele é muito mais complexo nesse sentido. Então, o objetivo do nosso TCC é apresentar uma solução técnica exequível, minimizar e eliminar riscos de acidentes, reduzir custos de implantação, reduzir os custos de manutenção e analisar as vantagens e desvantagens na operação em relação ao nosso sistema de esticamento por cilindros hidráulicos. Então, resumindo tudo isso, nós vamos ter aí um projeto executável e eliminar aqueles riscos que o próprio Gabriel anteriormente falou, né? Já notável que é uma estrutura muito menor, uma estrutura reduzida e muito mais simples de manuteni-la e operar ela, né? Então, esse é o nosso objetivo. Bom, o nosso projeto ele tem algumas premissas básicas que precisam ser observadas. A aplicação é indicado para transportadores de pequeno e médio porte e, como consequência, ele não é recomendado para transportadores quilométricos, né? É obrigatório que tenha um acionamento suavizado. Na partida, a aceleração tem que ser gradativa para evitar impactos na estrutura. E ele vai ser aplicado para uma carga de 25 toneladas força também. É para essa capacidade que a gente buscou fazer o projeto. Ali na imagem à direita a gente tem um cilindrinho hidráulico da Enerpac. Bom, falando um pouco das pesquisas realizadas e das ferramentas que a gente utilizou nesse projeto, desde lá do projeto de TCC a gente vem fazendo uma pesquisa bibliográfica bem aprofundada, a gente conseguiu um material muito bom, tanto de fabricantes de correias, empresas especializadas, TCC feitos em cima desse tema. Paralelo a isso, fizemos uma pesquisa de campo. Aqui nessa imagem a gente consegue ver o Alexander ali na área, próximo ao transportador. E esse acesso à pesquisa de campo fica facilitado por conta da profissão do Alexander também, que ele tem, trabalha na área, tem esse acesso disponível que ajudou bastante a gente. O software que a gente utilizou para fazer o desenho tridimensional e também as simulações foi o SolidWorks. Aí também aproveitando a profissão do Alexander, ele trabalha com projetos. E para nos auxiliar nos cálculos, a gente utilizou a norma FEM,
que é a norma da Federação Europeia de Manutenção. Ela versa sobre regras em projetos de equipamento para transporte a granel, entre outras coisas. É bem utilizado no auxílio de cálculos da engenharia. Bom, então, resumindo um pouquinho de como ficou a nossa metodologia, né? Fizemos a pesquisa bibliográfica. Da pesquisa bibliográfica, tendo um pouquinho mais de noção, fizemos levantamento de campo. Do levantamento de campo, a gente, junto com a pesquisa bibliográfica, a gente já tinha uma ideia do que fazer e começamos a fazer o desenho de um protótipo inicial. À medida que a gente foi, que essa montagem ia sendo concluída, a gente já foi aprimorando um pouquinho. Daí partimos para os cálculos, como eu falei, auxiliado pela norma FEM, fizemos a aplicação das cargas, as simulações e a pesquisa dos componentes que seriam necessários ali, no caso o cilindro hidráulico, a célula de carga, para se adequar aos cálculos que a gente fez anteriormente. E assim, com tudo isso em mão, desenho feito, simulações, cálculos, componentes escolhidos, a gente repassou esse passo a passo para poder fazer uma revisão e refinar o projeto, chegando no projeto final que a gente apresenta hoje. Falando aqui agora do desenho técnico, nós vemos aqui a plotagem dele em formato A1, e no desenho técnico contempla desde a fabricação das pequenas peças até a montagem da estrutura, compondo aí todos os itens para execução, né, do nosso projeto. Falando agora da lista de materiais, nós vemos aqui uma lista de material subdividida em montagem estrutural, que é para a fabricação da nossa estrutura metálica, e vemos aí o arranjo geral, onde compõe os demais itens que vão entrar no nosso arranjo geral. Olhando bem, nós vemos aí o cilindro hidráulico que foi escolhido, né? O fornecedor da Enepark, tem também a especificação técnica aí para a escolha da célula de carga, e todos os demais itens aí, eles estão descritos de uma maneira que possa ser identificado no mercado para poder fazer a aquisição dele. Tem as informações do material, tem a informação de peso, dimensional, as normas, né, que são aplicadas a cada caso. Então a nossa lista de material segue aí completa para poder executar esse projeto. Falando agora da operação do sistema, nós vemos aí na imagem 0 o sistema ancorado. Tem aí o conjunto de porcas, né, que faz a ancoragem ali na célula de carga, e o conjunto de porcas que faz a ancoragem no nosso cilindro hidráulico. Na imagem 01, nós vemos que o cilindro hidráulico ele fez o avanço. Esse avanço é de mais ou menos 100, 120 milímetros. Nisso, o conjunto de porcas lá da célula de carga, onde é feita a ancoragem do nosso sistema, ela também avançou. Indo para a imagem 2, nós vemos que esse conjunto de porcas que está ali interno à estrutura, né, ali no meio, ela foi apertada até encostar e ancorar na célula de carga novamente. E o cilindro ele continua acionado. Na imagem 3, o cilindro ele recua e a carga ela fica ancorada na célula de carga. E retomamos a imagem 0 aí, onde as porcas do cilindro recuam para continuar fazendo esse avanço. É uma operação repetitiva dessa forma. Aqui na simulação de estrutura, nós vemos que nós utilizamos a força de 25 toneladas para simular e escolhemos o aço A36. A escolha desse aço é porque é um material que vai ser encontrado no mercado com facilidade, com o melhor custo, é um material que atende à necessidade mecânica do nosso projeto. Então, essa foi a escolha do aço, né? Visando isso, disponibilidade, custo e atender à necessidade. E para realizar a simulação, primeiro a gente precisa identificar as nossas tensões admissíveis, aquilo que vai ser o critério de avaliação se o sistema ele vai ou não vai atender com essa força. E para encontrar essa tensão admissível, nós utilizamos a norma FEM, né? Exatamente o tópico 3.2.1.1 da norma FEM 2131-2132. Nós vemos aí
a relação de tensão de escoamento e tensão de ruptura. A tensão de escoamento do aço A36 é de 250 MPa e a de ruptura é de 400 MPa. Fazendo essa relação, nós encontramos ali um valor de 0,625, é um valor inferior a 0,7. E a norma FEM ela deixa clara que quando essa relação for inferior a 0,7, nós utilizamos um fator de segurança de 1,5. Então, aplicando o fator de segurança de 1,5 na tensão de escoamento, nós encontramos a nossa tensão admissível de 166 MPa, arredondando 167 MPa. O resultado da simulação feita foi de 157, ou quer dizer, abaixo ainda da tensão admissível. Isso significa que a nossa estrutura está aprovada. Não sou eu que estou dizendo que está aprovada, não é o programa que está dizendo que está aprovada. É a norma FEM, que foi desenvolvida pela uma convenção de engenheiros até chegarem nesses resultados. É uma norma que estuda e avalia os maquinários de transportadores. A simulação do fuso não foi muito diferente, mas aqui nós vamos encontrar um outro caso. A força foi a mesma, só que aí muda o material. Agora utilizamos o SAI 1045, onde nós temos 530 MPa de escoamento e 625 MPa de ruptura. Essa relação agora ela se torna superior a 0,7, então não é o mesmo caso da situação anterior. Esse aqui é o caso número 2, conforme a norma FEM. E para o caso número 2, é aplicada essa fórmula que está descrita aí pela norma FEM. Os valores da fórmula nós encontramos em tabelas, no mesmo tópico da norma FEM, que pode ser consultado, e fazendo essa substituição pelos valores da tabela, nós encontramos aí com o resultado da fórmula de 315 MPa para a tensão admissível, sendo que o resultado da nossa simulação foi de 222 MPa, ou quer dizer, está dentro, até com uma certa folga, o nosso tirante passou aí na simulação. Observando a imagem aí, nós vemos os valores imputados, força, os valores de nós, né, quantidade de nós, total de elementos ali na malha e detalhes na janelinha. Deixamos aí a imagem do software, né, para mostrar como é que foi imputado esses valores. A simulação do olhal foi semelhante à do pino, muito parecida agora no caso. A força é a mesma, o material é o mesmo, encontramos o mesmo caso, a mesma tensão admissível e o resultado da simulação foi de 252 MPa, o que se encontra dentro aí das tensões admissíveis para o nosso olhal. Fazendo uma análise do pino, né, as forças de cisalhamento, sendo o nosso pino de 60 milímetros de diâmetro, é um cálculo manual mesmo, não necessitou de software para isso. Tensão de cisalhamento podemos fazer pela divisão de força sobre área, né, sendo que o nosso pino ele vai ter duas seções de cisalhamento, então é força sobre 2 vezes a área. Encontramos aí que então a tensão do pino é de 43,4 MPa, que é um valor muito baixo aí para esse tipo de operação, então passa tranquilamente. Aqui nós vemos uma plotagem de um relatório pelo software, né, um relatório aí da simulação, no caso nós vemos aí a plotagem da estrutura, só para ter aí o conhecimento, a noção como é que saem os resultados, né, quando a gente pede para o próprio programa executar um relatório para nós. Bom, falando um pouquinho da conclusão, a gente tem aqui um pequeno comparativo e uma amostra dos ganhos que a gente conseguiu obter. Bom, o mais visível aí é a redução de massa, né, que do contrapeso de 25 toneladas, só o contrapeso, a gente passou para 900 quilos contando com a estrutura completa. Se a gente considerar a estrutura do contrapeso também, isso daí vai para quase 30 toneladas, né? Considerando que o custo na indústria ele é calculado pelo peso do material, se você tem uma massa 30 vezes menor, você tem um custo que gira em torno disso daí também. Então, a redução de custo bem expressiva. A largura da estrutura não é muito afetada porque ela precisa acompanhar a largura da correia, mas a gente teve uma redução na altura de aproximadamente 15 metros para 1,5 metro. Uma diferença bem notável também, inclusive exibida ali nesse esquemático à direita, a gente consegue ver o comparativo entre os dois sistemas.
Além do volume da estrutura que você tem essa redução, a gente consegue também uma economia do espaço utilizado, porque você não precisa mais daquela região isolada nos arredores que nós mostramos alguns slides atrás. A montagem e manutenção se torna muito mais simplificada, porque você não tem volumoso e de peso tão grande quanto você tinha antes. Você não precisa mais do trabalho de altura, você dispensa dispensa os profissionais qualificados para trabalhar em altura, e isso daí acaba ficando também mais barato. Você tira a especialização da altura, do peso, do risco, então fica muito mais simples, mais barato, você consegue fazer isso num tempo menor, e fazendo num tempo menor você diminui o tempo de parada do equipamento, podendo colocar ele para funcionar em tempo menor. A segurança, obviamente, fica bem melhorada, porque por todos esses motivos que eu falei, isso fica visível, né? E além da possibilidade de aprimoramento que o nosso sistema permite. A gente consegue, ali como mostra a figura superior, trabalhar com um sistema de mola, se você precisar de um sistema mais amortecido, você consegue fazer ali inúmeras inovações, né, nesse modelo. Então, a gente encerra assim. A conclusão foi muito satisfatória. A gente acredita que a gente conseguiu atingir o que a gente gostaria e espero que tenha ficado bem exposto também para vocês. Muito obrigado.